Recebemos aqui no estúdio o governador Jackson Barreto. Olá, governador, boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Igor. Boa tarde a você, boa tarde aqui aos telespectadores da nossa TV Atalaia. Tudo bem? Que bom. Governador, o ano de 2016 foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Onde o governo ganhou e onde o governo perdeu? No sentido de perdeu para o povo, já que o governo é para o povo. Avançamos muito, investimos em muitas obras importantes para o povo, ganhamos desses investimentos, muitas empresas, muitas indústrias para o Estado. Agora, o que é que eu acho que nós perdemos? Perdemos pelas dificuldades financeiras do Estado de não ter pago o salário dos servidores em dias. Para mim, foi a maior perda de 2016, foi não ter tido as condições necessárias para pagar dentro do mês os salários dos servidores, tanto os da ativa como os dos aposentados. Esse, para mim, foi o pior drama que aconteceu em 2016. Como é que foi para o governo, principalmente para o senhor, manter este nível de investimentos, uma vez que o senhor declarou que os investimentos, os recursos deste ano foram os mesmos de 2014, ou seja, 2 anos atrás? Você veja, você manter hoje o Estado funcionando com os mesmos recursos que o Estado teve que usar em 2014 para fazer a máquina funcionar, eu acho que esses investimentos todos têm a ver também com a capacidade da equipe, a iniciativa, né, de bons projetos, de você buscar financiamentos externos, trazer o Banco Mundial para financiar projetos, o BID, não é? O Prodetur, o Água de Sergipe, toda essa área de recursos para saneamento básico. Você tem uma ideia, hoje a DESO, que nesse momento merece as críticas que a população está fazendo. Eu estava vendo há pouco uma matéria aqui da TV Atalaia mostrando no bairro São Dumont, já lá junto ao terminal, as ruas que foram abertas para a obra de saneamento básico não estarem ainda todas, não é, como deveriam estar. Abriu, fechou, deixou na mesma condição. Mas nesse exato momento a DESO tem investimentos de quase R$1 bilhão em nosso estado. Mas a DESO, por exemplo, existe uma polêmica de que ela seria privatizada. Vai acontecer isso com a DESO? Olha, eu não diria que é você que ela vai ser privatizada. Eu acho que a DESO precisa corresponder aos anseios, aos interesses da população. Há muita discussão, há muita cobrança, apesar de que ultimamente a DESO recebeu um prêmio pelo trabalho que está fazendo de saneamento básico em nossa cidade, em nosso estado, mas é preciso também que a DESO seja mais profissional, principalmente agora nessa questão de recuperação das vias por onde estão passando as obras de saneamento básico, de esgotamento sanitário, que Aracaju vai se tornar a capital do nosso país mais bem servida de esgotamento sanitário. Eu diria que nós estamos hoje próximo de atingir a casa dos 100%. E não é apenas Aracaju, diversas cidades do interior, como Itabaiana, como Lagarto, como Nossa Senhora das Dores, além de outros investimentos em obras de adutoras, que são fundamentais para que a população tenha acesso à água, que é vida e que é saúde, como estamos fazendo na região do Agreste, no Sertão, no extremo sul do estado, em Umbaúba, Itabaianinha, Tomado de Iru, e como fizemos recentemente com a adutora do município de Aquidabã. Mas, como toda empresa pública, deixa ainda muito a desejar. Falando em investimentos, aí a gente volta para a situação de crise. Como ficam os salários dos servidores? Quando os servidores terão seus salários pagos em dia, na data correta? Eu acho que nós estamos passando um momento de muitas dificuldades. O país em crise, a economia. Se a economia está com dificuldades, está em crise, o governo federal tem menor capacidade de arrecadação. Se tem menor capacidade de arrecadação, tem menor capacidade de distribuição desses recursos para o fundo de participação. Se cai a receita, o governo do estado não tem condições de assumir o pagamento do salário dos servidores em dia, porque parte desses recursos vem do fundo de participação dos estados. Por outro lado, outras fontes alternativas de pagamento de impostos também, há uma queda muito grande. Você tem que compatibilizar essa situação nacional com a situação local para poder pagar folha de servidores. Hoje, por exemplo, com o método que adotamos, nós já colocamos 52 milhões de reais no comércio com pagamento de 13º. E já estamos agora começando essa semana a pagar folha
do mês de dezembro. Mas é sempre uma luta muito grande e um sacrifício muito grande. E olhe lá, que se você analisar o quadro nacional, nós ainda temos condições de falar um pouquinho, porque há estados que nem sequer o 13º, nem salário de dezembro e nem ainda terminaram de pagar o salário do mês de novembro, que graças a Deus nós já concluímos. É um esforço muito grande, viu, Diego? Eu diria aqui a você, cada dia com agonia, cada dia a gente matando um leão, mas é ter muita fé em Deus e você não pode ser pessimista, porque o Estado também, nesse momento, está com uma capacidade de investimento muito grande. Você vê o ministro do Turismo, teve aqui a semana passada, na quinta. Na sexta-feira me telefonou liberando 3 milhões para a obra do Centro de Convenções, que é obra importante para o turismo, para os grandes eventos do nosso estado. E aí nós vamos correr ali atrás de Ferreira Costa, estamos fazendo um viaduto para facilitar a mobilidade urbana, o novo corredor de transporte, não é? Por trás da Ferreira Costa, desapropriações, uma nova avenida, vai ligar gasoduto lá na frente ao loteamento Marivan, vamos sair lá próximo ao aeroporto. E aqui, na base de investimentos da capital, praticamente mais de 200 milhões de investimentos em obras aqui em nossa cidade de Aracaju. Ô governador, agora a oposição afirma que o fundo da repatriação, por exemplo, poderia sanar parte dos problemas, inclusive esta questão do salário dos servidores. Como o senhor responde a essa Olha, questão? eu diria que a oposição que ela está fazendo seu papel, apenas com um equívoco, precisa ser melhor informado. Por exemplo, as duas parcelas da repatriação exatamente dão 300 e poucos milhões de reais. Não, as duas parcelas somadas não dá para pagar a folha dos servidores de um mês de seus salários. Está entendendo? De repente as pessoas pensam que os recursos da repatriação vai dar solução a todos os problemas do Estado. Não é verdade. É só você ver os números. Se você somar as duas parcelas que nós recebemos agora, foi importante para quê? Importante para pagar fornecedores, importante para pagar obras, importante para pagar prestação de serviços, locadoras, enfim, comprar remédio, equipamento, medicamento. Há pouco eu estava aqui ouvindo no seu programa você falando da falta de um remédio. O Riluzol. E aí eu liguei para a secretária disse que o laboratório informa, inclusive, que não tem matéria-prima para fabricar o remédio. Não somente deixou de mandar, mas ao mesmo tempo alega falta de matéria-prima. Nós estamos fazendo um investimento muito grande nessa área de medicamentos, para que o CASE possa atender melhor as pessoas, que é um processo de humilhação e de muitas dificuldades, você precisar de um remédio e não ter um remédio para atender a população. Nesse particular, a repatriação nos deu condições de pagar a diversos fornecedores de medicamentos, inclusive na parte de oncologia, que é uma parte que a gente acompanha com o coração mais aberto. Aí, governador, eu volto para a questão dos servidores. Há a previsão de quando isso pode ser normalizado, a questão do pagamento em dia desses salários? Eu não tenho condições de fazer nenhuma avaliação. Acho, inclusive, que seria precipitado do governador, ou mesmo até demagogia, o governador dizer que vai, a partir do mês tal, nós vamos resolver o problema. Porque nós dependemos de recursos que são repassados pelo governo federal. Nós somos dependentes, não é, dos impostos que são pagos. Se a situação do país, a economia está parada, se a economia está em crise, se há dificuldades, nós temos dificuldade de arrecadar, de ter mais impostos. Se temos menos impostos e recebemos menos do governo federal, não há como fazer uma previsão de pagar o salário do servidor em dias. E o Proinvest? E o Proinvest, governador? Proinvest e muitas obras que estão sendo realizadas com o Proinvest. Agora mesmo nós estamos concluindo a requalificação das obras de pavimentação asfáltica no Centro Administrativo Augusto Franco. Nós estamos nesse exato momento fazendo obras em 2 rodovias. Nós estamos nesse exato momento, nós entregamos já obras no município de Nossa Senhora Socorro, a Orla de São Brás, pavimentação, diversas áreas, na área de turismo. Eu diria que escolas, entregamos a escola Seixas Dória, no município de Socorro,
no Conjunto Jardim, um investimento de 8 milhões de reais, 3 escolas profissionalizantes. Nesse exato momento, nós estamos concluindo que a escola profissionalizante em Nossa Senhora das Dores, outra escola profissionalizante no Marcos Freire II, que é a escola Ulisses Guimarães, vamos fazer uma homenagem a Ulisses Guimarães no seu centenário, e a escola Senador Gilvan Rocha, no município de Umbaúba. Então é um leque de obras, de investimentos muito grande nesse exato momento. Para que você tenha uma ideia, no município de Itabaiana e no município de Lagarto, esses dois municípios, hoje nós temos investimentos na área de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de mais de 100 milhões de reais. E por falar em investimentos, aí a gente sai da educação para a saúde. Como fica a situação do Hospital do Câncer? Ele sai esse ano que vem? Sai porque a licitação foi feita, nós estávamos preocupados com um processo que estava sendo encaminhado pelo Tribunal de Contas da União, que já foi concluído. Fizemos a licitação, 2 empresas num consórcio venceram essa licitação e nós estamos agora aguardando, agora no mês de janeiro, para fazer a ordem de serviço para início da obra. Eu recebo aqui no estúdio o governador Jackson Barreto. A gente vai dar uma pausa de 5 segundos apenas para ele beber um pouco de água que ele pediu. Na sequência a gente já volta com a entrevista. Pronto. A gente vai agora para a questão política, governador. O senhor vai trocar o secretário de Justiça? Questão política, hein? Política. O senhor vai trocar o secretário de Justiça? É verdade que Antônio Hora pediu a exoneração do cargo? Não, a informação na minha mão não chegou ainda. Como eu vou despachar agora à tarde, é possível que ele encaminhe, não é? Eu acho que a Secretaria de Justiça precisa passar por um processo novo, não é? Eu estou muito preocupado, não apenas com as fugas, como eu já anunciei na emissora de rádio, sei que os agentes penitenciários têm uma parcela de culpa nisso aí, mas essa fuga do chefe mais perigoso do Estado, traficante de droga, que saiu pela porta da frente do presídio lá do Santa Maria, realmente isso é uma coisa que não tem explicação. Aliás, eu quero informar aqui em primeira mão no seu programa que, conversando com o secretário de Segurança hoje pela manhã, a Justiça, o juiz já deu, nós pedimos a prisão dos responsáveis pelo serviço no dia da fuga e o juiz já decretou a prisão desses servidores. Já tem 3 servidores que foram presos atendendo a um processo administrativo naquele presídio. Governador, o secretário Jefferson Passos vai ocupar um cargo na prefeitura. O senhor já tem nome do novo secretário da Fazenda? Eu busquei um técnico de qualificação dessa área tributária, que não tivesse vinculação de ordem política. Mas eu não consegui, talvez pelo fato de que nós só temos 2 anos de governo, né? E acho que nós temos que buscar uma solução, talvez aqui no próprio estado de Sergipe, com técnicos qualificados que nós também temos. De sorte que o secretário Jefferson vai servir a Prefeitura Municipal de Aracaju e nós vamos buscar uma solução aqui dentro do estado mesmo. Daqui até a próxima sexta-feira nós estaremos anunciando o nome desse novo secretário da Fazenda. O senhor pretende, por exemplo, mudar outras secretarias ou enxugar? Pretendemos enxugar, já enxugamos tudo que podia ser feito. Se você imagine, se você em 2016 consegue o Estado fazer andar com os mesmos recursos de 2014, você já enxugou tudo que você tinha que enxugar. Eu pretendo, na verdade, mudar algumas secretarias, até para criar, não é, mais sangue, não é, para estimular mais, para dar mais vigor, não é, e criar sangue novo, não é, criar novas expectativas. Isso é muito importante. A administração é uma coisa muito dinâmica. Você não pode demorar também muito tempo com as mesmas pessoas no mesmo cargo, porque de repente as coisas ficam muito devagar. E com essa crise que nós estamos vivendo, nós temos que colocar companheiros com mais gosto de gás, porque se não for assim, a administração não anda e não funciona. Mas posso dizer aqui a você que, com recursos do Banco Mundial, através do Prodetur, fazendo projetos na área de turismo, muitos, 300 milhões na área de turismo de investimento. Você pega o FIDA,
que é um financiamento internacional de desenvolvimento agrícola da Itália, 100 milhões, levando projetos produtivos para as regiões mais pobres, com o IDH mais pobre do Estado. Você tem levado, assim, projetos importantes para essa população mais carente. Aí você busca recursos do Água de Sergipe, não é? Recursos também do Banco Mundial, recursos do BID, e você tem uma ação de presença no Estado como um todo. Você leva abertura de poços, de salinizadores. E aí o governo, por exemplo, eu hoje estou em Itapuranga da Ajuda, e lá abrindo 3 poços, 4 poços, 5 poços, 6 poços, investimentos de R$1 milhão no município. Agora, governador, deixa eu perguntar algo para o senhor. Existe uma especulação muito grande sobre o futuro do senhor. O senhor se aposenta ou o senhor vai ser o candidato ao Eu não Senado? sou partidário de Armando Falcão, não. Eu disse desde o início do governo que não pretendia ser candidato a senador ao final do meu governo. Continuo com esse mesmo pensamento, apesar da pressão dos amigos, das lideranças, do povo. Você não pode deixar a vida pública. Eu lhe confesso que a gente também já está um pouco cansado, não é? A vida pública, ela é muito interessante, muito boa. Eu não tenho o que reclamar da vida pública. Ele vai ser candidato ao Senado? Eu não tenho, eu lhe confesso que meu pensamento continua sendo o mesmo. Apesar da pressão dos amigos, dos companheiros da capital, do interior, não penso em candidatura nesse momento. É evidente que a oposição fica preocupada se eu vou ser candidato, se eu não vou ser candidato, porque eles querem fazer os seus projetos, sabendo em primeira mão qual a posição de Jackson Barreto. Eu vou deixá-los todos na expectativa. Tá certo? E por falar em oposição, aí eu pergunto ao senhor, há alguns dias o senhor falou que o vice-governador era a bola da vez. Será ele o próximo candidato, então? Eu disse numa entrevista que nós temos vários nomes que pensam numa candidatura para continuar o nosso projeto. E me perguntaram sobre Belivaldo, e disse, Belivaldo é a bola da vez também. Porque como vice-governador, não é? Tem toda uma capacidade política, muito querido, muito respeitado, muito bem conceituado, tem uma abertura e um diálogo muito fácil na área política do Estado. Não estou aqui lançando candidatura, mas é um homem de bem, é um quadro qualificado da vida pública de Sergipe. E como está ou como é a relação do senhor com os senadores Amorim e Valadares? Eu acho que você fez uma pergunta muito complicada, Diego. Não há nada. Por quê, governador? Aí eu refaço a pergunta, por quê? Porque não tem relação nenhuma com esses dois cidadãos. Até porque, para ter relação com eles dois, eles precisavam ajudar mais o nosso Estado. Não é a pessoa de Jackson Barreto. Eu não preciso da ajuda pessoal deles. Mas o Estado de Sergipe e o povo sergipano precisa dos dois. Para trabalhar mais, para fazer mais, para falar menos, tá certo? Criticar menos, cobrar menos e fazer mais. Porque, afinal de contas, o governador é responsável maior pelo Estado, mas os senadores também podem ajudar, porque tem condições, tem competência, tem capacidade de buscar recursos. Eu acho ruim é quando um senador que tem condições de trazer recursos para o Estado trabalha na comissão de orçamento para cortar os recursos do Estado. E isso aconteceu esse ano, quando o Estado, pela primeira vez, perdeu seu recurso que tinha todos os anos na construção do orçamento da União através de emendas da nossa bancada. Mas você sabe, eu acho que o espírito natalino me aconselha a deixar de lado as preguiças políticas, pedir a Deus que tome conta deles dois, tome conta de mim também e tome mais conta ainda do povo sergipano, que é quem precisa das graças de Jesus, do menino do Salvador. O senhor falou também recentemente que 2017 será um ano muito difícil para Sergipe. Aproveitando esse gancho, que mensagem levar a quem está do outro lado ouvindo o senhor, já que a gente deve passar por uma situação não agradável, crise é o que se fala. Quem acompanha a imprensa nacional sabe que essa crise eu não estou fabricando. Acompanha, sabe da crise da economia, das dificuldades, sabe o que está se passando em outros estados, não é? O estado de Minas Gerais decreta falência, o estado do Rio de Janeiro já está falido há muito tempo, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte tem um problema,
o outro tem dificuldade de pagar a folha, o outro tem dificuldade de pagar o 13º, enfim. Todos nós estamos passando por dificuldades em função da situação da economia do país, Diego. Nós não somos uma ilha, nós fazemos parte desse contexto. Se a economia do país vai mal, isso tem reflexo da economia local, tem reflexo nos recursos que chegam para os estados, tem reflexo no comportamento do governador, no tratamento com os seus servidores. Eu gostaria de não estar passando as dificuldades que nós estamos passando, mas, afinal de contas, eu não tenho poder sobre a economia do país. E como eu não tenho poder sobre a economia do país, eu também sou parte, sou vítima de tudo que está acontecendo em nosso país. E que o povo sergipano e o povo brasileiro sabe disso. Resta para mim fazer o meu dever de casa. E eu estou fazendo. Enxugando, apertando, cortando aqui, cortando ali, segurando a barra para poder você continuar com capacidade de investimento, trabalhar, mesmo que você não consiga recursos das receitas do Estado, mesmo que tenha dificuldade de repasses da União, você tem que buscar financiamentos externos, e foi o que eu fiz, porque senão não estava hoje fazendo o volume de obras que nós estamos fazendo em todo o Estado, e adequando a cada região do Estado as suas necessidades com recursos. Aqui recurso para água, aqui recurso para poços, aqui uma rodovia, aqui uma escola, aqui uma clínica, e você vai trabalhando. E é dessa forma que eu vou continuar pensando para 2017. Sei que vamos ter muitas dificuldades. Não vejo uma luz no fundo do túnel como eu gostaria. Mas eu peço a Deus que me dê forças e capacidade para continuar trabalhando e buscar os caminhos para continuar investindo, fazendo obras e olhando o servidor público. Eu acho que a nossa maior preocupação, porque não tem coisa que angustie, que humilhe mais um governador do que você atrasar a folha do servidor público. Governador, muitíssimo obrigado pela atenção, pela participação aqui no Balanço Geral. Feliz ano novo para o senhor. Obrigado a você, obrigado à TV Atalaia, obrigado ao Walter Franco, obrigado a todos vocês. Um ano novo de muita paz para nós, para o povo sergipano.